Olha os atiradores de elite chegando aqui agora, num dos corredores aqui do subterrâneo do Congresso americano. Eles acabaram de entrar também correndo. 6 de janeiro de 2021. A gente vê agora nesse momento, olha aqui, um segurança machucado. Ele tá com a mão no olho. Olha só, essa situação muito triste que a gente vê aqui hoje nos Estados Unidos. Por quase 5 horas, a repórter Raquel Krahenbuhl e a equipe da TV Globo ficaram no subsolo do Capitólio, sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos. Jornalistas e congressistas foram levados até lá depois que apoiadores de Donald Trump invadiram o local, que é considerado um dos mais seguros do país. Congressistas assustados foram escoltados para um local seguro. Olha, essa daqui saiu daqui falando, estamos sob ataque. Naquele momento, senadores e deputados estavam reunidos para certificar a vitória de Joe Biden, algo que Trump nunca aceitou. No dia 19 de dezembro, o presidente Donald Trump já convocava os apoiadores nas redes sociais. Grande protesto em Washington no dia 6. Estejam lá, vai ser louco. Vamos marchar até o Capitólio para encorajar nossos congressistas. E o mundo parou para assistir aquelas cenas de selvageria e de vandalismo. Sons de tiros, gritaria, pilhas de papéis reviradas, vidros quebrados. 5 pessoas morreram. E a democracia americana deixada sob a navalha. O presidente eleito, Joe Biden, conclamou o presidente Trump a pedir que os seguidores dele parassem imediatamente com o ataque ao Congresso. Neste momento, nossa democracia está sob um ataque sem precedentes. Diferente de tudo que vimos nos tempos modernos. Um ataque à fortaleza da liberdade, ao Congresso em si. Exatamente 4 anos depois de tudo isso, o Congresso americano se reúne nesta segunda-feira para oficializar a vitória de Trump, que toma posse no próximo dia 20 de janeiro. Ele será um presidente muito mais forte do que foi da primeira vez. Mais forte por vários motivos. Um deles é porque na Suprema Corte hoje tem maioria conservadora pelos indicados que ele fez no primeiro mandato. Tem também o fato de que ele ameaçou não reconhecer a derrota. O que está realmente em questão é a questão democrática e Trump, na segunda vez eleito, ele será um presidente que vai dobrar a aposta em relação ao seu projeto. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o risco à democracia na segunda era Trump. 4 anos depois da invasão ao Capitólio, uma análise sobre os rumos das instituições americanas que voltam para as mãos de quem as ameaçou. Neste episódio, eu converso com Guilherme Casarões, cientista político, professor da FGV e pesquisador do Observatório da Extrema-Direita. Segunda-feira, 6 de janeiro. Meu querido Casarões, segunda-feira é o aniversário de 4 anos da invasão do Capitólio, um episódio que abalou a política americana, para muita gente impensável antes dele acontecer, aliás, impensável enquanto ele estava acontecendo, né? Porque eu me lembro das caras de incredulidade aqui na redação, por exemplo. Hoje, depois desses anos, qual é o status da democracia americana? Olha, não melhorou muito desde 2021, quando aconteceu a insurreição, o atentado contra a democracia americana naquele dia 6 de janeiro. A gente teve um governo Biden de 4 anos que tentou repactuar alguns elementos importantes da democracia, restaurando, por exemplo, mecanismos de freios e contrapesos que sempre sustentaram as instituições democráticas americanas. Mas a própria eleição do Trump, o seu retorno à Casa Branca, que vai acontecer muito em breve com a posse, coloca um grande questionamento sobre o estado da democracia americana, já que mesmo que as instituições aparentemente estejam funcionando, o eleitorado tem, aparentemente, optar por soluções que não são exatamente democráticas ou que não estão dentro do marco da democracia. E veja, Natuza, que eu não estou falando do processo eleitoral em si, que transcorreu relativamente
bem, de maneira tranquila. O Trump teve uma vitória maiúscula em novembro do ano passado. Então nós podemos afirmar que aquele resultado que mostra o número de delegados vencidos por Donald Trump e por Kamala Harris vai acabar ficando em 312 a 226. Donald Trump conseguiu recuperar aquilo que havia perdido para Joe Biden na eleição passada, em 2020, e ainda avançar sobre o eleitorado democrata em vários estados. Mais do que isso, consolidou a vitória republicana no Senado, o que vai facilitar muito a vida dele em várias nomeações que vai fazer, e a Câmara dos Representantes, que é como eles chamam a Câmara dos Deputados aqui, será republicana também. Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte: muitos americanos votaram num presidente que abertamente prometeu atentar contra as instituições políticas americanas, prometeu uma reforma gigantesca, muito dessa reforma sendo autoritária, ou de natureza autoritária. E eu fico me perguntando se a sociedade americana hoje compartilha de uma convicção consensual a respeito da própria democracia. A sensação que eu tenho cada vez mais é de que existe uma parcela crescente da população americana que não mais entende a democracia a partir do seu parâmetro liberal e que pensa a democracia a partir da lógica da famigerada tirania da maioria. Tem, inclusive, uma pesquisa do jornal do New York Times e do Siena College, Casarões, que foi feita logo antes da eleição de novembro, mostrando justamente que a grande maioria dos eleitores, algo como 76%, acreditava que a democracia estava sob ameaça. E de todos os entrevistados, ainda tinha um outro dado: 45% dos entrevistados achavam que a democracia não representava bem os interesses do povo americano. Ou seja, eles estão acreditando, uma parcela pelo menos está acreditando, que a democracia não é capaz de solucionar os seus problemas. Natuza, textos sobre a frustração generalizada com relação às instituições democráticas, principalmente no Ocidente, já vêm sendo escritos desde pelo menos a grande crise financeira de 2008. Ou seja, já se vão aí mais de 15 anos em que nutre-se a percepção de que, diante da falta de entrega de bens econômicos, de bens ligados a desenvolvimento social, na falta de uma percepção concreta sobre a melhoria de vida das pessoas, é natural que se nutra algum grau de frustração com a democracia. E veja que a democracia ela é simplesmente a estrutura dentro da qual a política acontece. Ela não é quem, por si só, entrega resultados econômicos ou resultados de infraestrutura ou resultados no campo da educação ou da saúde. Mas a democracia é o contexto fundamental para que esses bens possam ser entregues ao fim e ao cabo. Então, existe uma frustração que tem a ver com essa falta de entrega, com essa falta de resultado da democracia, naturalmente intensificada pelas crises econômicas pelas quais o mundo vem passando. Teve 2008, depois a pandemia, agora a gente está vendo em alguns cantos do mundo um processo de inflação com baixo crescimento econômico, que também é muito grave. Então eu entendo que esse é um problema não só dos Estados Unidos, como também generalizado, e a gente também sente os ecos aqui no Brasil. A grande questão, eu acho que além da falta de entrega, além da frustração com a democracia, é o fato também de que o próprio conceito de democracia hoje se encontra em disputa. A gente passou gerações de presidentes e de disputas partidárias nos Estados Unidos comungando da mesma ideia fundamental de democracias, baseada, por exemplo, nas liberdades fundamentais, num sistema de freios e contrapesos institucionais, num sistema de equilíbrio de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, e essas convicções parecem estar desaparecendo. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, uma outra pesquisa que saiu no final do ano passado, mostra que os americanos não teriam problema, metade dos republicanos que votaram no Trump não teria problema em votar num presidente que abertamente violasse as leis, porque eles agora entendem que as leis são um embaraço, são um obstáculo para a própria democracia. Então são essas contradições conceituais que também têm que ser levadas em conta nesse momento. O Trump conseguiu, depois de 9 anos de muita campanha, né? A campanha dele começa em 2015, ela perpassa 4 anos de presidência, ela continua durante o governo Biden e agora, né, culmina num outro mandato, né? Esses 9 anos, quase 10 de campanha permanente, fizeram com que um pedaço importante dos americanos desacreditassem totalmente da ideia de democracia como um conjunto de instituições liberais e preferem um presidente que viole as leis
né, do que um presidente que siga as leis, mas que não atenda àqueles que são os seus anseios mais fundamentais, o que claramente é muito grave, porque sem consenso a respeito da democracia, a gente não consegue vislumbrar nem sequer a sua continuidade saudável nos Estados Unidos e, claro, em outros lugares onde esse processo também está acontecendo. E sabe o que é mais perturbador, Casarões? É que eu fecho os olhos e tento imaginar o que vai ser o mundo daqui a 15 anos, 20 anos, e eu não consigo grande visibilidade. Com você acontece a mesma coisa ou para você é o oposto? Olha, as coisas estão caminhando tão celeremente para um determinado lugar que é fácil fechar os olhos e enxergar alguma coisa assim. Eu queria entender o que você vê daqui a 15 anos. Natuza, aqui a gente está vivendo uma crise global da democracia, eu não tenho dúvida, e que essa crise ela é repleta de incertezas para o futuro, eu também não tenho dúvida, e é muito difícil cravar qualquer resultado nesse momento. Em 2022, saiu um estudo naquela revista Journal of Democracy, que é muito famosa, que trata de temas gerais da democracia, muito reconhecida, de dois pesquisadores que disseram o seguinte, eles sugeriram o seguinte, que existe um antídoto para se evitar o colapso democrático em países ao redor do mundo que estão vivenciando essas crises, e esse antídoto se chama renda per capita acima de $16 mil. Então, muitos economistas e cientistas políticos vêm buscando correlacionar o estado da economia em determinados países com a probabilidade de a democracia nesses países ruir completamente. E os achados mais comuns têm sido no sentido de que países ricos ainda têm uma grande capacidade de se defender contra rupturas democráticas. Não é dizer que a qualidade da democracia não vai piorar. No caso dos Estados Unidos, a gente está vendo essa qualidade da democracia piorando a olhos vistos. Na Europa, a gente está vendo também crises democráticas muito patentes, mas pelo menos esses países não experimentarão, de acordo com esses estudos, uma ruptura total da democracia. Agora, o que fazer quando a situação acontece em países de renda per capita mais baixa? Países que têm uma história democrática mais recente, países que têm muito mais fragilidades institucionais ou muito menos condições institucionais de resistir a uma ruptura. E é o grande problema que a gente está vendo, principalmente no mundo que se redemocratizou, democratizou-se muito rápido desde a década de 1970 e que desde 2008 vem enfrentando todo tipo de problemas, todo tipo de constrangimentos com relação à democracia. Então, eu confesso, Natuza, que eu não sou muito otimista com relação ao futuro a respeito disso. Eu estudo democracia, eu acredito na democracia como cidadão, mas eu acho que os desafios continuarão. Você falou de antídoto e isso me lembrou o Steven Levitsky, que é coautor de Como as Democracias Morrem e de Como Salvar a Democracia. Ele veio ao Brasil não faz muito tempo, antes da eleição do Trump, e disse que o novo período Trump seria pior do que o Trump que ascendeu ao poder em 2016. Você concorda com o Levitsky? O argumento do livro novo do Levitsky, do Ziblatt, né, que em inglês é curioso porque foi traduzido como Salvar a Democracia, mas ele em inglês é A Tirania da Minoria, né, a tradução literal do título em inglês. É um argumento muito complexo que fala da importância da resistência ou da resiliência institucional para poder justamente defender a democracia americana dos ataques que ela vai passar a sofrer a partir do dia 20 de janeiro, de dentro da Casa Branca, de dentro do Congresso americano e mesmo de dentro da Suprema Corte dos Estados Unidos. A gente não pode se esquecer de que, nesse momento, o Trump ele tem, né, aquilo que em inglês eles chamam de trifecta, né, que seria a tríade perfeita, né, que é o Executivo e as duas casas do Legislativo sob controle republicano, e o Partido Republicano está sob o controle de Trump, então seria ali uma tempestade perfeita para poder avançar uma agenda autoritária ou antidemocrática por parte da Casa Branca, além de ter ali uma maioria de 6 dos 9, ou de 5, na verdade, dos 9 ministros da Suprema Corte neste momento. Então, a condição para o Trump é muito favorável e eu acho que, nesse sentido, o argumento do Levitsky ele é muito coerente, porque o Trump ele volta mais forte em 2025 do que ele estava em 2017, quando começou o seu primeiro mandato. Mas tem um elemento adicional importante que foi discutido pelo Levitsky, também pelo Yascha Mounk, que é um outro cientista político baseado nos Estados Unidos, que é da curva de aprendizado, né? Os autocratas contemporâneos, eles raramente vão dar golpes por meio de rupturas abertas da democracia, tanque na rua, aquelas coisas que a gente viu de maneira muito dramática ali na década de 60 do século passado, década de 70.
Hoje os autocratas eles têm uma agenda de captura da democracia de maneira gradativa. E essa captura, ela envolve um entendimento de como funcionam as instituições e de como sabotá-las de dentro para fora. Lá em 2017, quando o Trump assume a presidência pela primeira vez, ele não tinha esse conhecimento. Ele se cercou de republicanos moderados, de muitos republicanos tradicionais ligados ao partido. O Trump ele não tinha uma equipe própria, ele não tinha pessoas extremamente leais a ele que tivessem condição de assumir cargos importantes da administração federal. E o quadro hoje é completamente diferente, porque o Trump hoje ele capturou completamente o Partido Republicano, inclusive perseguiu politicamente, prometeu continuar perseguindo agora, presidente novamente, a sua oposição dentro do Partido Republicano e, claro, dentro também do Partido Democrata. O Departamento de Justiça norte-americano vai ser muito instrumental para que essa perseguição política possa, de fato, acontecer. E o Trump, hoje, ele tem um conjunto de pessoas leais que está chegando aos primeiros níveis da administração pública. O bilionário Scott Bessent pode ser o encarregado da maior economia do mundo a partir do ano que vem. Donald Trump o indicou para ser o secretário do Tesouro, equivalente ao ministro da Fazenda no Brasil. No anúncio, Trump disse que Bessent vai ser um grande defensor da agenda América em primeiro lugar. Brooke Rollins vai comandar o Departamento da Agricultura, que também negocia acordos comerciais. Ela foi conselheira para assuntos domésticos no primeiro mandato de Trump e hoje comanda um centro de pesquisas que promove a agenda trumpista. Donald Trump reforça com as últimas nomeações que, para o seu segundo governo, não importa o partido ou ideologia da equipe, mas a lealdade a ele e ao movimento trumpista. Esse já está sendo considerado o gabinete mais diverso ideologicamente dos tempos modernos. Isso é muito importante porque agora, com o aprendizado já colocado, é muito mais fácil para o Trump desmantelar as instituições democráticas dos Estados Unidos do que teria sido 8 anos atrás, quando ele assumiu a presidência pela primeira vez. E com um elemento adicional, agora também temos um plano. A gente, na última vez que conversamos num episódio do assunto, a gente falou do projeto 2025, que no começo surgiu como uma espécie de fantasma, uma espécie de crítica genérica do Partido Democrata, ainda no contexto de campanha, mas desde que o Trump vence as eleições em novembro, me parece que o projeto 2025 tem servido, de fato, de um guia fundamental para o que será esse segundo mandato do Trump. Esse projeto 2025 ele tem ali planos muito concretos sobre como desmantelar a estrutura de educação do país, como desmantelar a estrutura judiciária do país, como desmantelar uma série de instituições públicas federais, de burocracias centrais ao funcionamento do país, para que o projeto autoritário do Trump possa ser colocado em marcha. Então, esse projeto, somado a esse aprendizado pelo qual o Trump passou como candidato, como presidente, como candidato de novo, eu acho que isso compõe um quadro de um risco realmente muito grande para a democracia nos próximos anos. E nos chama a atenção aqui no assunto também o fato de ele ter indicado a procuradora-geral, a advogada que o defendeu no primeiro julgamento do impeachment, que é a Pam Bondi. E aí eu queria a sua avaliação sobre essa indicação, se ela também é um tijolinho a mais nesses receios todos que você nos apresenta. Sem a menor dúvida, e há duas coisas sobre ela que eu acho interessantes. Primeiro, o papel do advogado-geral nos Estados Unidos é um pouco diferente e eu diria até mais amplo do que o do PGR no Brasil, Procurador-Geral da República. Na estrutura do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ela acumula funções semelhantes à Advocacia Geral, à da Procuradoria Geral e à do Ministério da Justiça. Então, é um cargo muito importante dentro da estrutura de qualquer governo norte-americano, justamente porque é um cargo que ele traz para próximo de si uma dimensão que é fortemente jurídica, de sustentáculo jurídico do governo, mas, ao mesmo tempo, uma agenda fortemente política também, porque, afinal de contas, é ela que vai defender o Trump, defender o governo norte-americano de eventuais acusações e, eventualmente, até entrar com processos contra figuras que sejam de oposição ao governo, por exemplo. Então, trata-se de uma característica muito importante, quer dizer, um cargo central,
de uma pessoa que já tem aí um passado não só como advogado do setor privado, muitos chamam a Pembonde de lobista, mas sobretudo porque ela defendeu o Trump em casos anteriores e já me parece ter aderido àquela agenda do Trump de perseguição aberta a pessoas que se opuseram a ele, a começar pelo atual procurador-geral americano, o Merrick Garland. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Casarões. Agora, Casarões, vai ser tudo meio terra arrasada assim ou vai haver resistências a Trump? A burocracia americana ainda tem meios de evitar esse cenário de destruição? A burocracia americana ela vai ter que se reerguer no momento em que ela está sendo acossada, está sendo ameaçada e, de alguma forma, ela está sendo enfraquecida nesse processo, né? Não só pelas ameaças feitas pelo Trump, mas pela descredibilização da burocracia americana, construída pelas teorias conspiratórias trumpistas que a gente conhece desde lá 2016, 2017. A ideia de drenar o pântano, a ideia de um Estado profundo norte-americano. Tudo isso foi colocado de maneira muito aberta como elementos de batalha ideológica, elementos, sobretudo, de campanha, que geraram essa adesão em torno do Trump. Então, a burocracia ela pode resistir, mas ela certamente vai ter alguma dificuldade para resistir. O que a gente vai ter que ver nos próximos anos é como a sociedade civil americana vai se portar, como os meios de imprensa norte-americanos vão se comportar, e aí você tem um problema adicional, que é o fato de que o Trump também fez campanha durante quase 10 anos contra a imprensa tradicional, então ela perde também força, ela perde legitimidade nesse processo, então não basta simplesmente a imprensa condenar o novo presidente, mas é importante também que ela consiga reaver a sua credibilidade, a sua legitimidade frente à população americana. Então vai haver uma grande movimentação da sociedade civil, dos meios de imprensa, da burocracia e dos políticos democratas, obviamente, que estão implicados diretamente nesse processo, para tentar resistir. Agora, os exemplos do resto do mundo não são exatamente favoráveis, né? O caso da Hungria, por exemplo, foi um que a gente viu desde 2010, desde a chegada do Viktor Orbán, o retorno, na realidade, do Viktor Orbán como primeiro-ministro húngaro, um processo gradual, mas muito consistente de desmantelamento democrático do país, a ponto de você olhar para a Hungria hoje não mais reconhecê-la como uma democracia. Então, pode ser que nos Estados Unidos esse processo aconteça, claro, de maneira muito mais lenta, eu imagino, pela própria resiliência das instituições americanas, mas a gente não pode tratar como favas contadas de que a democracia norte-americana vai sobreviver intocada. Inevitável te perguntar sobre o Brasil. Tem muita gente que diz que os Estados Unidos são o futuro, né? Que lá a extrema-direita venceu primeiro, Trump venceu, depois aqui venceu o presidente Bolsonaro, depois houve a derrota de Trump para Joe Biden, aqui houve a derrota de Bolsonaro para Lula, lá teve 2 anos antes a invasão do Capitólio, aqui teve o 8 de janeiro. Qual é o impacto desse momento e dessas expectativas todas que você descreveu para o Brasil? Tudo que eu tenho pesquisado e escrito nos últimos tempos, Natuz, aponta justamente para isso que você falou, uma espécie de reprodução de praticamente tudo que acontece no cenário político norte-americano, com algum atraso chegando no Brasil. A gente viu isso, inclusive, durante a pandemia, a cloroquina que o Trump anunciou num dia, 2 dias depois o Bolsonaro anunciou no Brasil, toda a movimentação em defesa de meios não comprovados para solucionar a pandemia, o 6 de janeiro e 8 de janeiro. Então, de fato, os Estados Unidos eles são o berço de um tipo particular de extrema-direita, que não se trata da extrema-direita global, porque, por exemplo, na Hungria eles chegaram há muito mais tempo, em Israel, em alguns países da Europa, como a Polônia, e mesmo hoje a extrema-direita vem ganhando terreno na França, na Alemanha. Então, não se trata de um processo que começa exatamente nos Estados Unidos, mas a eleição do Trump em 2016 inaugura um tipo de extrema-direita com características fortemente religiosas, por exemplo, que influenciou diretamente o Brasil em 2018
e que ajudou a viabilizar a eleição de Jair Bolsonaro lá atrás. Então, quando o Trump volta à presidência, quando ele ganha de novo em novembro do ano passado, o entusiasmo do bolsonarismo ficou muito patente. Isso foi publicado. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um artigo de opinião num jornal grande, falando que a gente teria que aceitar a democracia. Acho que o título era esse, Aceitem a Democracia, falando dos ventos do conservadorismo, que ninguém conseguiria parar. O Trump ele teve resiliência, para atravessar um momento muito ruim, teve um calvário ali, um purgatório que ele teve que atravessar, mas agora ele voltou mais forte do que nunca. Não custa imaginar que isso pode acontecer com o Brasil também. Então, eu acho que o entusiasmo político produzido pela eleição do Trump, ele tende a fortalecer e a empoderar, digamos assim, elementos da extrema-direita no Brasil, e o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu movimento mais próximo são beneficiários diretos disso. Agora, a gente também tem que notar as diferenças de Brasil e Estados Unidos. Lá, o Trump ele foi eleito com condenações, tendo sido condenado havia pouco tempo. O veredito do Tribunal do Júri de Nova York que declarou Donald Trump culpado no caso de fraude contábil. Assim, Trump se torna o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos condenado criminalmente. O júri considerou Trump culpado em todas as 34 acusações de fraude fiscal para ocultar pagamentos feitos à atriz pornô Stormy Daniels. O Trump ele não teria impeditivos, como é o caso da lei da ficha limpa no Brasil, para ser eleito lá, como aqui no Brasil se tem obstáculos jurídicos mais claros. Existe um papel que a justiça brasileira desempenhou desde o 8 de janeiro de 2023, muito fundamental para assegurar a continuidade democrática e para, de alguma forma, eliminar a ameaça de golpe de Estado, que a gente recebe notícias, cada dia uma notícia nova a respeito desse longo plano de golpe de Estado que a gente teve no Brasil. Então, eu vejo diferenças importantes que não nos permitem transpor diretamente o que acontece nos Estados Unidos para aquilo que acontece no Brasil, ainda que as semelhanças sejam, de fato, muito chocantes. Então, eu tenho, claro, um receio com o que pode acontecer no Brasil, até porque o Trump ele vê o Lula e o governo do PT como inimigos. O Marco Rubio, seu nomeado para secretário de Estado, ele tende a ter uma visão muito preto no branco da América Latina, a questão venezuelana, cubana, aliança com o Milei, que provavelmente vai ser consumado em algum momento do futuro próximo. Então, existem várias coisas que o governo Trump pode fazer para enfraquecer o governo Lula. Agora, empoderar e fortalecer o bolsonarismo a ponto de transformá-lo numa força incontornável em 2026, isso eu não sei se vai acontecer, justamente porque a dinâmica com relação ao bolsonarismo aqui no Brasil transcorreu de uma outra maneira, diferente com a que o trumpismo foi tratado lá. Casarões, muito obrigada. Lembrando que aqui, no caso de um retorno do ex-presidente Bolsonaro, tem a lei da ficha limpa, então aqui a história seria, de fato, contada de maneira diferente. Que bom que você está nesse comecinho de ano aqui, explicando todos esses meandros, falando de todas essas possibilidades. Ainda bem que foi você. Obrigada por ter topado. Obrigado, Natoso. Um beijo e um bom ano para todos nós. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.